Hoje, o programa Direito e Justiça em Foco apresenta a continuação de um programa levado ao ar no dia 17 de março de 2013 com a advogada Ivone Zeger, abordando o tema Casamento ou União Estável, Diferença e Consequência na Herança. Tendo em vista os inúmeros pedidos para a repetição do programa, resolvemos, então, convidar novamente a advogada para dar continuidade àquela matéria, já que é de elevado interesse público. Hoje, Direito e Justiça em Foco leva a você, caro telespectador, um programa sequencial. O que é um programa sequencial? É a sequência daquele que já foi apresentado no dia 17 de março. E com quem? Com a excelente advogada Ivone Zeger. Ivone Zeger é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil e pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade São Francisco. Bem, o currículo dela você já tem conhecimento. É um currículo extenso. Ela é a pessoa mais brilhante que nós conhecemos na especialidade. E é por isso que ela está aqui, para dar continuidade àquele programa. Como vai, doutora Ivone Zeger? Muito bem, muito feliz de estar de volta. Bom, antes de nós começarmos o programa, eu quero apresentar a você e ao telespectador também, não é, o doutor Thomas Lau. Felizmente, hoje ele está aqui em nossa companhia para também fazer perguntas a você, tá bom? Perfeito. Tudo bem? Somos uma grande família aqui. Com certeza, assim correto? me sinto. Muito bem, ele é um grande advogado em São Paulo e também é uma pessoa que está ligada ao nosso programa pelo apoio cultural que ele dá ao programa. Perfeito. Tudo bem? Ótimo. Então veja, Ivone, eu já vou iniciar. Você sabe que muitas pessoas ligaram para nós para que nós repetíssemos aquele programa que você gravou conosco no dia 17 de março. Entretanto, nós tivemos uma outra ideia, trazer novamente a você para dar continuidade. Que tal? Não foi bom? Ótimo, eu acho excelente. Quanto mais informação, quanto mais dúvidas a gente puder tirar, muito melhor. Muito bem. Então, vai lá a primeira pergunta. Casal que vive em união estável há mais de 12 anos. Tudo o que ele comprou está em nome dele. E tudo que ela comprou está em nome dela. Com a morte dele, o que ela comprou não entra no inventário, certo? Errado. Opa! Absolutamente errado. Que bom. Mas por quê? Antes, então, vamos aproveitar e explicar rapidamente o que é uma união estável. União estável, eu repito, é a convivência pública, contínua e duradoura com a finalidade de formar uma família. Lembrando que formar uma família não significa ter filhos, ok? Muito bem. Se este casal está em união estável, portanto, eles têm uma convivência pública, contínua, permanente e duradoura, um tempo de relacionamento, eles estão numa união estável. Se acontece justamente com essa questão que o Dr. Laércio me faz, houve uma união estável por 12 anos e acontece um falecimento, ele veio a falecer. Pela questão, ele comprou alguns bens, patrimônio que ele tem, que estão todos em nome dele. E ela, por sua vez, também comprou imóveis, carros, enfim, que estão somente em nome dela. A pergunta é, portanto, com a morte dele, tudo que ela comprou, portanto, não entra na divisão. E eu disse, não é assim. O que acontece quando há um falecimento e um dos companheiros solicita ao judiciário que se dê o reconhecimento da união estável?
tendo este reconhecimento da união estável. Por quê? Porque este casal estava numa convivência pública, contínua e duradoura, então será reconhecido esta união e, portanto, todos os bens dele e os bens dela, mesmo viva, entram para fazer uma somatória. Por quê? Como esses bens, e conta a pergunta, foram adquiridos, comprados durante o tempo desta união estável, significa que a metade dos bens serão divididos com o outro. Se houvesse uma separação, a mesma coisa ia acontecer. Iam se somar os bens, verificar exatamente o que foi comprado, soma-se e divide-se metade para um, metade para o outro, mesmo que este patrimônio, que estes bens estejam no nome somente de um deles. Como vai se provar que todos eles foram comprados posteriormente à união estável? Portanto, este é o motivo da divisão. Por quê? A união estável, ela é caracterizada e ela é o regime, melhor dizendo, o regime de bens característico de uma união estável é o mesmo regime da comunhão parcial de bens. Portanto, o regime é da comunhão parcial de bens, onde os bens serão divididos dessa forma como eu lhe falei. Então, veja bem, muito importante, quando há o falecimento de alguém que está em união estável, repito, os bens comprados só por um ou só por outro, neste momento, vai entrar no inventário como se fosse um conjunto. Muito bem explicado. Telespectador, esse é o nosso objetivo, explicar aquilo que, afinal de contas, está nebuloso de uma forma que você precisa entender melhor. A doutora Ivone Zegger é a pessoa indicada para isso, porque ela fala de uma maneira simples, bastante simples, para que você entenda, para que nós também podemos entender aquilo que acontece no dia a dia. Mas eu queria dar sequência no seguinte sentido. E se houver um falecimento, lógico, se for casada, poderá ser feito um inventário no cartório também, é óbvio, em cartório de notas, não é isso? Sim. Muito bem. E se houver uma união estável, também há esse direito? É uma questão muito interessante pelo seguinte. Em 2007, em janeiro de 2007, o presidente Lula ele sancionou uma lei muito importante, que a gente chama, vulgarmente falando, é a lei do cartório. Então, muita gente conhece como lei do cartório. O que acontece? Com esta possibilidade, quem está casado, quem está em união estável, ou até se você precisar fazer um inventário, você pode fazer no cartório. Você não precisa ir ao judiciário, entrar com uma ação, entrar com inventário ou com uma separação ou um divórcio no judiciário. Você pode usar o cartório de notas, simplifica demasiadamente, é muito importante, é muito interessante. Mas então, como você pode fazer isso? Então veja, a questão, você se estiver casada, pode, claro, se você estiver em união estável, você também pode recorrer ao cartório de notas para solucionar, para obter o divórcio, pode sim, mas existe o pormenor. O que você precisa? Você não pode ter filhos menores de 18 anos, isso é fundamental. Filhos incapazes, ok? E, o mais importante, vocês precisam estar de acordo. Então, eu vou repetir. Você pode, casada ou em união estável, casados ou em união estável, portanto, companheiros, vocês podem ingressar no cartório de notas, fazer o pedido sempre através de advogado, esse é um requisito da lei, através de um advogado, você dá ingresso no cartório de notas e já faz a sua separação, o seu divórcio. Atualmente, você vai direto para o divórcio. Então, você pode fazer isso independentemente de estar casado ou de estar em união estável, mas o requisito, você precisa necessariamente, você não pode ter filhos menores. Se você tiver filhos maiores de 18 anos, perfeito. Se você tiver algum filho incapaz, você então não tem essa possibilidade, você deve ir
ao judiciário. E, portanto, já aproveitando, falando da lei do cartório, lembrando que também, se todos estiverem de acordo, os herdeiros estiverem de acordo em relação à divisão do patrimônio daquele que faleceu, todos são maiores de 18 anos, não há nenhum incapaz, você pode ir diretamente ao cartório de notas e fazer o inventário. E eu diria para você que o último que nós fizemos, em 15 dias, estava resolvido com 3 herdeiros. Mas, doutor, facilita muito, claro, e muito menos custoso. Mas, doutor Ivone, uma pergunta minha que é uma dúvida. Pois não. Antes de ingressar no cartório de notas para Sim. obter esse resultado, não há necessidade de ingressar no judiciário para o reconhecimento daquela união estável? Não, porque esse é o aspecto importante. Quando há, por parte do casal, há uma conduta de que ambos estão de acordo, por isso que eu disse, estão de acordo em relação à divisão de bens, os filhos maiores, muito bem, mas alguém terá pensão alimentícia, o que for decidido, mesmo que não haja o reconhecimento judicial, normalmente a gente recorre ao judiciário quando há filhos menores ou quando não há um acerto entre eles em relação à pensão, em relação à divisão de bens, a partilha dos bens comprados durante o casamento, a união estável. Então, quando não há esta possibilidade, este acordo, então você não tem o que fazer, você vai até o judiciário e solicita o reconhecimento e, portanto, aí todo o aspecto da divisão de bens, pensão alimentícia, enfim. Mas, se você, casal, está de acordo, tem filhos maiores de 18 anos ou não tem filhos, e está de acordo, você vai ao cartório, através de um advogado, vai ao cartório e você faz a divisão de bens, você já coloca pensão alimentícia, se for o caso, de um para o outro, enfim, tudo que for necessário. Só precisam estar de acordo. Não pode haver litígio, não é verdade? Não pode ter dúvidas, nem litígio, nem briga, nem não tenho certeza que. Não tem certeza, judiciário. Eu queria agora que o doutor Thomas Lau fizesse alguma pergunta à doutora Ivone Seger. Em relação a gente comenta muito a união estável. Será que tem algum tempo, algum prazo para ser reconhecida a união estável? A lei tem alguma previsão legal? A jurisprudência fala em tempo? Perfeito. Na realidade, a jurisprudência fala, a lei não diz, ela deixou em aberto para que os juízes pudessem observar e decidir aquilo que eles, com a sensibilidade que têm, façam. Mas o que acontece? A jurisprudência ela é muito clara. Ela diz que você precisa ter um tempo. Quando eu digo que a união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, significa que não é alguma coisa que você pode hoje estar namorando, amanhã não, aí separa, aí já não está mais, aí sai com outra pessoa. Isso não caracteriza uma união estável. Agora, o importante é o tempo. Hoje não existe um tempo fixo, mas a jurisprudência já observou que um casal que está junto está há alguns anos. Antigamente nós tínhamos 5 anos, até tem gente que contava como prazo, mas hoje não tem mais. Mas se você estiver há uns 2 anos, acredito eu, acreditamos nós, e a jurisprudência tece comentários sobre isso, 2 anos, 3 anos, obviamente, um juiz vai entender e vai observar que havia realmente uma vontade de ter uma família. Doutora Ivone, eu tenho uma pergunta. Vamos supor que eu tenho uma filha. Sim. Né? E aí eu quero doar um apartamento para minha filha e ela vive em união estável com um rapaz. Sim. E eu gostaria de proteger esse patrimônio depois do meu falecimento. Como que eu faria isso? Interessante, você tem algumas possibilidades. Existem pessoas que realmente querem fazer uma doação, mas não querem que, na doação, não quer que se comunique com o companheiro ou companheira ou no casamento com o cônjuge. Não quer, muito bem. Você pode fazer uma doação e você vai fazer uma atribuição diferenciada. Você vai doar e você pode exercer o usufruto que você pode doar e ter este imóvel para você,
Então você usa, mas a propriedade é da sua filha. Ou você, para que ele não se comunique com o futuro genro ou com esse companheiro que você pode gostar ou não, enfim, você pode usar a cláusula da incomunicabilidade. Quando você usa esta cláusula, com o seu falecimento, este imóvel irá direto para a sua filha. Com o falecimento dela, portanto, o que vai acontecer? O cônjuge ou o companheiro não terá direito, numa sucessão, no falecimento da sua filha, que tem este imóvel doado por você, esta cláusula de incomunicabilidade irá impedir que este imóvel seja dividido ou alguma parte vá de herança para o outro. E seria diferente se a minha filha fosse casada? Não, tanto faz. Tanto o casamento como a união estável, quando você acrescenta à escritura a cláusula da incomunicabilidade, você já está informando na escritura, no registro de imóveis, que você não quer que aquele imóvel que era seu e que você doou para sua filha ou seu filho se comunique com seu genro ou sua nora ou se comunique com o companheiro de quem quer que seja. Isso é muito importante, isso se faz muito, porque nem sempre os pais acham que tem uma garantia, tem um pouco de receio, enfim, querem que aquele imóvel, aquele patrimônio fique restrito à família. E você faz através dessa cláusula. Mas no decorrer do tempo, doutora Ivone, Sim. há possibilidade de se retirar essa cláusula de incomunicabilidade? Eu diria que quando Isso, inclusive, sem que ninguém tenha falecimento. É lógico. Eu diria que até hoje eu não vi. Não há nenhum, eu diria que não há impedimento, mesmo porque a cláusula, por exemplo, de usufruto, quando você institui o usufruto, você pode, no momento que você achar oportuno, você tira a cláusula, você suspende essa cláusula e a pessoa que tem a propriedade pode, portanto, retirando o usufruto, pode usar o imóvel como quiser. Eu diria que sim, essa cláusula de incomunicabilidade, da mesma forma como o usufruto, você também poderia suspendê-la. Pode. Normalmente nós não vemos essa atitude. Alguém que faz isso já faz com uma certa intenção. Muito bem. Olha, eu estou muito satisfeito com o desenrolar desse programa no tocante às perguntas e respostas, é óbvio, não é? Porque eu sei muito bem, doutora Ivone, que o telespectador está atento e é um serviço que nós estamos prestando de utilidade pública. Você não acha? Com certeza. Porque Isso é fundamental. É fundamental, porque o telespectador ele não tem conhecimento daquilo que se passa no judiciário e também na sequência com o tripé da justiça, com os advogados, com o Ministério Público, não é verdade? Inclusive, eu acho até que a população, por desconhecer uma série de detalhes, probleminhas do dia a dia que nós sofremos, tem até receio de ingressar, não sabe exatamente qual é o seu direito, e uma coisa que o programa Justiça em Foco faz muito bem, Obrigado. Muito bem, é o seguinte, coisa que a TV em geral não faz. Direito e Justiça em Foco praticamente é um dos raros que faz entrar na casa de cada um de nós a informação do direito, a informação da justiça. É uma pena que as TVs não tenham esse aspecto um pouco mais voltado de verdade ao público, não que eu esteja dizendo que outras matérias não sejam importantes. Claro, claro. Todas são, inclusive essa matéria que vai direto ao âmago de muita gente que não tem condições de ter essa informação. Eu me alegro quando você se refere ao Direito e Justiça em Foco dessa forma, porque é esse o nosso objetivo, é levar ao telespectador a informação correta, a informação certa, a informação verdadeira. Bem, eu vou agora chamar no intervalo e depois nós retornaremos para continuarmos com esta agradabilíssima conversa. Você aguarde, retornamos já.
Bem, ao retornarmos, eu peço à querida amiga doutora Ivone Zegger, como eu disse, excelente advogada, me responda o seguinte. E trata-se de um fato real, hein? Sim. Um homem viveu durante 12 anos com sua esposa e em casamento legal, legalizado, não é? Pelo civil. Certo. À época, o cônjuge mulher trouxe para o casamento uma filha de um relacionamento anterior. Atualmente, eles estão divorciados. Ele, o cônjuge varão, paga pensão para as duas filhas, uma gerada pelo casamento anterior da sua ex-esposa e a outra pelo relacionamento dela, não é? Com ela. Muito bem. Pergunto, se ele ingressar em juízo propondo uma revisão de alimentos no tocante à filha, não é, do relacionamento anterior, ou seja, da ex-esposa, para que a filha seja excluída do pagamento da pensão alimentícia, o que vai ocorrer? O que poderá ocorrer? Veja o que acontece. Com certeza, quando ele se divorciou, ele realizou com a ex-esposa um acordo. Nesse acordo constaram o quê? O divórcio, constou provavelmente partilha de bens, constou guarda destas filhas, como uma filha já era do relacionamento anterior e uma filha é do casal, com certeza a guarda da filha da esposa já era dela e a filha que teve em conjunto com ele é de ambos, também a guarda provavelmente, como você disse, ficou com ela. O que vai acontecer? O que você pretende é ou diminuir, como você diz, diminuir a pensão alimentícia que você paga para as duas, que o acordo, portanto, previu que você está pagando pensão alimentícia tanto para uma como para outra, tanto para sua filha como para a filha só da sua ex-esposa. Esse é um acordo que você deve ter feito e agora você quer ou diminuir ou até se eximir, parar de pagar para esta outra filha que não é sua. A resposta que eu te dou é a seguinte: muito pouco provavelmente você consiga se eximir, você consiga parar de pagar esta pensão alimentícia para esta outra filha que não é sua. Mas eu já vou te explicar. Eu vou começar com outra explicação. Quando você faz um acordo e posteriormente você precisa modificar, você pode, a qualquer momento, você pode modificar a forma de pagamento que você faz, você pode majorar, aumentar, ou você pode diminuir o valor da pensão alimentícia. Obviamente não é assim tão fácil. Você precisa ingressar no judiciário, mostrar os motivos pelos quais você precisa diminuir, por exemplo, o pagamento da pensão, mostrando que o seu nível de vida caiu. Ou, ao contrário, ela também pode pedir a majoração, mostrando que o seu nível de vida aumentou, que as filhas, enfim, elas têm uma outra necessidade. Isso tudo vai depender de prova. Agora, no caso desta filha que não é sua, e que no acordo de pensão alimentícia ela foi incluída, eu diria para você que pouco provavelmente você consiga se eximir, não pagar. Você pode tentar diminuir, eu disse tentar, pode, obviamente que pode, você vai provar, mas o que você também pode fazer? Esta filha do outro relacionamento da sua ex-esposa, ela tem um pai, provavelmente o pai que consta no registro de nascimento. O que pode acontecer é, inclusive, a mãe pedir a ajuda judicial, tanto sua quanto deste pai. Então, seriam duas pessoas a contribuir com o valor para esta filha, que na realidade é uma filha de coração e de criação sua, e a filha verdadeira, biológica deste pai. Então, eu, se fosse advogada da mãe da criança, eu pediria tanto para você que já está pagando, como para o outro. Os dois poderiam pagar e justamente, evidentemente, cada um pagaria um valor muito menor de pensão alimentícia. Eu acho que esta seria uma solução. Agora, repito, pouco provavelmente você consiga se eximir do pagamento, porque atualmente, de uns 2 anos para cá, existe uma lei dizendo que
Caso você não queira mais pagar, se seu filho, por exemplo, já ficou maior de idade, com 18 anos, antigamente as pessoas simplesmente paravam de pagar, dizendo, bom, já atingiu a maioridade, eu já não tenho mais nada com isso. Hoje, você precisa ingressar com uma ação dizendo que você quer se eximir e o judiciário chama o maior agora, que recebe pensão, e pergunta a ele, o seu pai ou sua mãe, que pagam pensão, não quer mais continuar pagando. E você? Você precisa ainda da pensão? Se ele responder, sim, eu preciso ainda da pensão, porque eu estudo, enfim, porque eu ainda não tenho condições... Deram motivos fortes, né? Motivos fortes, evidentemente, você então continuará pagando e aquele que tentou se eximir, não pagar mais, não poderá e será fixado um prazo. Muito bem, ótimo, tá vendo? Olha aí, está dada a resposta. Bem, doutor Ivone, agora vamos mudar um pouquinho o curso das nossas perguntas? Sim, estamos aqui para tudo. Tá? Estamos aqui. Eu vou fazer uma pergunta picante. Eu lembro que eu fiz uma pergunta picante da outra vez? Lembro. E eu coloquei no feminino, né? Tá, E eu vou colocar agora no masculino. me conte. Muito bem. O amante tem direito com o falecimento de sua amante? O amante Sim. tem direito? Uma coisa que não é muito clara para a população é a figura do amante ou da amante. A pergunta, eu entendi, é um homem que era amante de uma mulher que veio a falecer. Isso. Mas vale tanto para homem quanto para mulher. Se ele era um amante, o amante, quem é esta figura? No direito, nós dizemos que é o concubino ou a concubinato impuro. Significa que é diferente de uma união estável. Para a lei existe o concubinato impuro, que é o amante, aquele que tem o amante, que tem relações eventuais, esporádicas, diferente do concubinato puro, que hoje chamamos de união estável, que tem que ter uma convivência pública contínua e duradoura. Esta é a grande diferença. Significa o seguinte, esta mulher, provavelmente, tinha este homem como amante, ela tinha relações eventuais. Não tinha publicidade, ela não levava... Eles não iam para o cinema, não iam para o restaurante juntos, não eram vistos juntos, não havia uma continuidade, viam-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, tinham relações, portanto, eventuais, não havia durabilidade, como é obrigatório haver na união estável, portanto, o amante ou a amante de um homem ou de uma mulher casada ou casado, mesmo que essa pessoa, veja, o importante, um detalhe importantíssimo que eu não posso esquecer, o amante, ele só vai ser caracterizado como tal se essa pessoa a quem ele solicita ou pagamento de pensão ou divisão de bens por falecimento ou separação, tem que ser casada ou casado, ou melhor, essa pessoa não pode estar nem separada de fato e nem divorciada. Claro. Por quê? Se ela estiver casada, obviamente a relação é o concubinato impuro, é o amante, mas ela continua casada na casa dela. Cuidado, muita gente confunde, muitas pessoas ainda não se separaram, se divorciaram, mas estão separadas de fato, não coabitam mais, cada um vive na sua casa, aí esta outra não seria o amante, seria provavelmente, estariam numa união estável. Muito bem, então agora você já sabe que ao invés de chamar e colocar como amante, você já pode usar uma outra nomenclatura, ou seja, concubinato impuro. Olha aí, fica mais bonito, não é? Tá certo, não é, doutora? Fica mais bonito, mas o assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Continua igual. Bem, então agora eu quero que o doutor Thomas Lau faça uma pergunta à doutora Ivone Zegger, por gentileza. Doutora Ivone, tem uma pergunta em relação a um caso em que um sujeito, ele morreu. E aí ele deixou então um testamento com todos os bens para todos os seus irmãos. Só que ele vive em união estável há mais de 20 anos, com uma mulher que ajudou a fazer a compra de todos os bens que ele possuía na época. Uhum. E a pergunta é possível invalidar esse testamento? Olha que interessante. Antes de mais nada, doutor Lau, eu preciso explicar para o telespectador que pode ser que ele não entenda como é que uma pessoa faz um testamento e deixa tudo para os irmãos.
Você pode fazer isso se você não tiver aquilo que eu chamo de herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Obrigatoriamente, nesta linha, são os descendentes, que são filhos, netos ou bisnetos. Depois você tem, se você não tem descendentes, são os ascendentes, é a linha sequente, que são pais vivos, avós ou bisavós. E se você não tiver nem descendentes, nem os ascendentes, em seguida você tem o cônjuge. Muito bem, se você não tem nenhuma dessas pessoas que são os herdeiros necessários, lembrando que o companheiro da união estável não é herdeiro necessário, só o cônjuge casado no civil. Se você, portanto, não tem herdeiros necessários, você pode dispor do seu patrimônio como você quiser. Então, no caso, este senhor, ele fez um testamento e deixou tudo para os irmãos. Ele não contemplou esta senhora que vivia com ele 20 anos em união estável. Então, quando ele faz um testamento e não contempla, o que vai acontecer? Ou ele esqueceu, ou ele não sabia, ou provavelmente o testamento pode ser que fosse muito anterior a este convívio. O que vai acontecer é que agora, com o falecimento, na abertura da sucessão, esta senhora ela vai pedir o reconhecimento da união estável. Ela, tendo o reconhecimento da união estável, ela vai pedir a parte dos bens que foram comprados, adquiridos durante o tempo que eles estiveram juntos. Esta metade desses bens serão diretamente auferidos por ela e, portanto, esse testamento será invalidado na medida em que não houve a contemplação desta pessoa que vai, provavelmente, obter o reconhecimento. Muito bem. Você, por acaso, doutor Ivone, tem algum caso que você pode contar ao telespectador pela sua elevada experiência na advocacia, da família principalmente? Alguma coisa que te passa agora pela cabeça para a gente poder até alertar, claro, não é? O jurisdicionado, o povo, enfim. Sim. Você tem alguma coisa que a gente possa contar? Eu acho que a gente pode contar algumas coisas. Entre elas, eu diria para você o seguinte, você que está me ouvindo, talvez você nunca tenha pensado em fazer um testamento. As pessoas, na realidade, têm muito medo de pensar em fazer um testamento porque não é uma coisa comum. As pessoas têm receio, têm medo de chamar alguma coisa negativa, quando um testamento é alguma coisa que você pode fazer a partir dos 16 anos e você não tem idade para deixar de fazer. Você pode estar com 100 anos, com lucidez, você pode executar aquilo que, na realidade, um testamento, ele vai fazer com que você disponibilize aquilo que você tem. Muita gente pergunta, parte, a sua parte, claro, aquilo que você construiu, aquilo que você comprou que é seu. E com o seu falecimento, você desejaria deixar as pessoas já organizadas. Se você organizou a sua vida, por que você, no seu falecimento, você vai deixar a desorganização, que é o que, infelizmente, nós vemos no judiciário de uma forma tão grande. Então, uma das questões que sempre me vem doutora, a senhora acha bom fazer um testamento? Então, eu diria para você, é muito bom. Só que eu vou lembrar uma coisa. Se você, por todos os motivos, precisar fazer um inventário no cartório, como nós dissemos já neste programa, com o testamento você não pode fazer no cartório. Então, muito provavelmente, você tem uma família muito bacana, todos estão de acordo, enfim, os filhos, os irmãos, o cônjuge, mas você tem um filho menor. Se você tem um filho menor, então você já não pode utilizar do cartório. Se você fizer um testamento, também você não pode utilizar o cartório, porque ele deverá ser aberto no judiciário. São alguns detalhes que às vezes pode ficar uma dúvida, eu acho que a gente já alerta o público. Por exemplo, eu sou casado, tá? Muito bem. Eu tenho filhos e eu quero fazer um testamento para deixar a minha parte para a minha mulher. Certo. Eu vindo a faltar, o que acontece? O que vai acontecer? Como você é casado e tem filhos, como eu disse anteriormente, você tem herdeiros necessários, que são os seus filhos e a sua esposa. Como você os tem, se você fizer um testamento, você pode testar sobre 50%
Somente 50%. Que é a minha parte. Que é a sua parte. Os outros 50% É dela. é dos herdeiros. Ah, dos herdeiros. Dos perdão. herdeiros. Bem, lamentavelmente, doutor Ivone, nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu digo sempre lamentavelmente porque é sempre interessante conversar com você, Ivone, porque você diz aquilo que o telespectador quer ouvir. Então eu perguntaria a você, casada ou em união estável, tem os mesmos direitos quando ficar viúva? Não, não tem os mesmos direitos. O casamento, o que acontece? Isso é uma coisa muito, até difícil de responder, porque os direitos das pessoas não deveriam ser os mesmos, afinal de contas, Claro. o casamento, ao companheirismo, na união estável, existe uma troca de coisas boas e coisas não tão boas durante o relacionamento, mas o legislador, ele não entendeu dessa forma. Realmente, ele não foi mãe. Ele foi um pouco madrasto. Madrasta. Por quê? Porque ele deixou realmente de contemplar na união estável uma viuvez. Ele não considera e não dá os mesmos direitos. Evidentemente, depende do regime de bens. Você, no casamento, terá mais direitos do que alguém numa união estável e ainda dependendo se essa pessoa tiver um contrato de convívio, de convivência, alguma coisa assim. Então, infelizmente, não tem os mesmos direitos. Bem, você que tem muita experiência, eu pergunto. É uma pergunta que eu faço porque nós estamos vivendo um momento bastante problemático na nossa vida de legislativo, de executivo, de judiciário. Você não acha que quando se trata de uma mudança de lei ou então de um projeto para se alcançar um momento melhor da convivência social, você não acha que o legislativo ou aqueles que procuram modificar esses assuntos deveriam pensar em procurar pessoas de altíssimo conhecimento sobre a matéria, como você, por exemplo? Eu não tenho dúvida, eu até agradeço a sua deferência em relação à minha pessoa nesse sentido, mas é uma verdade, nós sabemos que o legislativo ele se serve de pessoas de alta qualificação jurídica, técnica, para poder fazer seus projetos, para poder edificar as leis, enfim. Mas nem sempre por interesses, infelizmente interesses da própria composição do legislativo, nós temos algumas coisas que acabam acontecendo e outras que acabam sendo seguradas, porque não há interesse, existem, infelizmente, repito, interesses que não comungam da mesma conduta. Então, temos vários problemas e que faz com que, no fundo, a população, todos nós, venhamos a sofrer esta problemática que eles não conseguem resolver lá e nós temos que resolver do lado de cá. A versatilidade, né? Que é? A versatilidade, perdão. A versatilidade é que vai, naturalmente, vigorar pelo advogado, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Que é, não é verdade? Que é o que tem acontecido. As pessoas verificam que o Legislativo não consegue dar a resposta, elas ingressam no Judiciário e nós vemos o Supremo Tribunal Federal tem dado algumas respostas que cabem exclusivamente ao Poder Legislativo, só que a sociedade não aguenta esperar. Então, ela ingressa e ela pede essa resposta e o Judiciário, o STF, tem dado as respostas. Bem, como nós estamos agora finalizando o programa, eu solicito a você que apresente as suas considerações finais. Novamente, eu agradeço o convite. Eu quero e devo vir aqui sempre que for chamada, para mim é uma satisfação muito grande. Eu queria só avisar você que se você ficou com alguma dúvida, nós podemos, em vários momentos, ter a possibilidade de retornar e nós temos 2 livros muito bons, muito importantes, fáceis de leitura, que são Família, Perguntas e Respostas e Herança, Perguntas e Respostas, ambos livros da editora Mescla,
Mescla Editorial, e que você lá pode encontrar muitas respostas para essas questões do seu dia a dia, que você muitas vezes não encontra, não tem condições de ir atrás até de um esclarecimento de um advogado, de alguém. Você lá terá muito esclarecimento, porque são perguntas e respostas fáceis de entendimento, muito, muito fácil, muito rápido, e que você, com certeza, vai ter um universo muito amplo para que você não tenha dúvidas e possa viver bem a sua vida. Mas nós vamos colocar o seu site no rodapé da imagem. Perfeito. Não é? E lá você vai encontrar muitos textos que Ótimo. eu escrevo semanalmente nos jornais, também com informações boas e práticas para você, tá? E, doutor Thomas Nau, quer fazer alguma consideração final? Queria agradecer também mais uma oportunidade de estar com a doutora Ivone. É a segunda vez que eu estou aqui no programa Muito junto bem. com a doutora. E é sempre um aprendizado, doutor Laércio. Olha aí que maravilha. Eu também estou aprendo muito com a doutora Ivone. Veja, doutora Ivone, Eu fico feliz. se nós aprendemos com você aqui no estúdio, conversando, não é? Imagine o telespectador com essa elevada munição que você dá ao nosso público. Que bom. Então, por isso, Ivone, eu quero agradecer muito a sua preciosíssima atenção em atender o nosso convite e vir aqui, não é, conversar conosco Com todo mais uma prazer. vez. Tá bom? Estarei sempre. Muito obrigada. Eu que Mais uma agradeço. vez. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat contre ce sort. La musique est mon sweet.